Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu converso hoje com a professora Vanessa Dalladea. A Vanessa é docente na Universidade Federal de Goiás. Ela é pós-doutora em inclusão pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a Vanessa é também mãe de uma pessoa com deficiência. O tema da nossa conversa é educação e capacitismo. Qual o lugar da criança com deficiência nas escolas? Vanessa, seja bem-vinda ao nosso podcast Radar Direitos Humanos. É uma grande alegria ter você conosco aqui. Boa tarde, Rodrigo. O prazer é todo meu. Falar sobre inclusão, sobre diversidade, sobre direito é sempre muito bom e muito importante. Então, eu que agradeço essa oportunidade. Vamos iniciar conceituando o capacitismo? Será que tu pode nos dizer o que significa esse termo? Vamos sim. O capacitismo, ele é um preconceito, né? Como muitos preconceitos que a nossa sociedade, infelizmente, ainda carrega. O capacitismo é um preconceito direcionado para a pessoa com deficiência, mas algumas vezes ele acontece com outros grupos. Ele tem relação com a crença que as pessoas, que a sociedade tem sobre aquela pessoa, de sua capacidade, né? Por isso que é capacitismo. As pessoas olham as pessoas com deficiência e ainda hoje não acreditam na sua capacidade, como se elas só tivessem deficiências, não tivessem outras características. E, na verdade, a deficiência é uma das muitas características que essas pessoas têm, né? Entre elas, várias eficiências. Então, capacitismo é o preconceito, né? É o que dificulta a acessibilidade atitudinal. Recentemente, o ministro da Educação fez declarações acerca da convivência das crianças com deficiência no meio escolar. Além desta frase em específico, o ministro fez outras declarações. O que nós poderíamos destacar dessa manifestação do ministro da Educação? No passado, primeiro, não se falava em atenção ao deficiente. Simples assim. Eles fiquem aí e nós vamos viver a nossa vida aqui. Aí depois, esse foi um programa que caiu para o outro extremo, o inclusivismo. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial. Rodrigo, foi uma fala muito triste, né? E que escancara o capacitismo, exatamente o que a gente tinha falado, né? E a falta de conhecimento da luta das pessoas com deficiência por seus direitos e dos direitos já conquistados, né? Hoje a gente tem a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que resultou na Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146. Nessa lei, a gente tem garantido, as pessoas com deficiência têm garantido os seus direitos de inclusão, de estar em todos os espaços da sociedade, com suas necessidades atendidas, né? Os problemas na fala dele já se inicia quando ele fala de como foi criado essa política, né? Que segundo a fala dele, partiu de duas pessoas da equipe dele,
como se a gente não tivesse uma luta, uma política, muitos documentos que já direcionam quais são os direitos e as necessidades das pessoas com deficiência, né? Que é o direito da inclusão, ele está posto, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela é uma lei com uma emenda constitucional, então ela faz parte da nossa Constituição, né? Então esse decreto está totalmente incorreto. Ele diz que as pessoas com deficiência atrapalham os demais alunos na escola. E, na verdade, nas nossas pesquisas na universidade, e o que eu tenho vivenciado com a minha filha, que está saindo agora do ensino fundamental, com 18 anos, ela tem síndrome de Down, é que a presença das pessoas com deficiência na escola regular, ela colabora para a qualidade da educação. É o contrário, né? A gente tem que aprender a viver na diversidade, aprender a respeitar a diversidade, a diferença, né? E a presença das pessoas com deficiência nesses espaços proporciona isso. Outra questão que o ministro não faz nem ideia é que 80% do grupo das pessoas com deficiência que estão nas escolas regulares são pessoas com deficiências leves, que não precisam praticamente de nenhuma adaptação. O que elas precisam é de qualidade de educação. Se a educação tiver qualidade, elas estão incluídas. 20% precisam de alguma adaptação, que está previsto na lei, né? E que a gente poderia fazer de diversas formas, inclusive com trabalho colaborativo, que devia estar nessa política e não está. Né, que colocasse as escolas especiais colaborando com a escola regular. Aí a gente tem uma educação verdadeiramente inclusiva, né, que atenda às necessidades específicas. Só 5% das pessoas com deficiência têm deficiências graves, que aí precisariam de uma adaptação maior, que daí talvez seria um caso de um atendimento especializado, né? Quer dizer, as pessoas com deficiência não atrapalham a escola. A escola de qualidade dá conta desses 80%. E o que essa política devia fazer é dar suporte, políticas públicas, para atender esses outros 25%, 20% das pessoas com deficiência. Disseste que o capacitismo é um preconceito. E, como todo preconceito, ele tem um público-alvo, ele é direcionado a um grupo de pessoas. Tu achas que é possível identificar as raízes ou os principais, as origens desse preconceito do capacitismo? A gente tem muitas literaturas que fazem essa discussão, né? E esse capacitismo, ele vem de diversos espaços, né? E de diversos pensamentos, né? Inclusive de pensamentos algumas vezes religiosos, né? De acreditar que essas pessoas são iluminadas ou que essas pessoas são pecadoras, né? E vieram para pagar esses pecados. Algumas vezes ela vem do assistencialismo, né? Que é bastante frequente ainda hoje, infelizmente, né? Que acredita que a pessoa com deficiência é um coitadinho, né? E ela vem do modelo médico. O modelo médico de deficiência é aquele que coloca o diagnóstico em primeiro lugar, como se a minha filha, a Ana Beatriz, fosse só a síndrome de Down, né? E isso aparece na ação das pessoas que fecham as portas, que falam, síndrome de Down, não aprende, né? Pessoa com deficiência atrapalha, né? Ou abre as portas, né? Se você conhecer que, para além da síndrome de Down, a Ana Beatriz tem um monte de outras características que a tornam eficiente em muitas atividades e ineficiente em outras, como nós, né? Então, esse modelo médico é o que só olha para o diagnóstico. E esse modelo médico e o modelo assistencialista, que eu falei anteriormente, que trazem o capacitismo para a nossa sociedade. A gente vem lutando por um modelo social e ainda mais avançado, um modelo de direitos humanos,
né, que leva em consideração que nas nossas diferenças nós deveríamos ter os mesmos direitos, né, e luta por esses direitos na sociedade. Como nós podemos, enquanto indivíduos, mas também enquanto coletividade, romper essas barreiras do preconceito, do capacitismo? Rodrigo, para mim, a melhor forma da gente romper o preconceito, o capacitismo, é dando oportunidade de conviver com as pessoas com deficiência. Hoje, na Universidade Federal de Goiás, nós temos mais de 300 pessoas com deficiência matriculadas, fazendo os diversos cursos de graduação e pós-graduação. Nós temos pessoas autistas no doutorado, a gente tem pessoas cegas no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, tem um colega cego no pós-doutorado. Quer dizer, essas pessoas nesses espaços, e em todos os espaços da sociedade, elas quebram esses preconceitos, porque você começa a entender pela convivência, pelo respeito à diversidade, que essas pessoas são muito mais do que suas deficiências, né? Então, o que a gente precisa é garantir os direitos dessas pessoas, né? O direito de estar em todos os ambientes e que todos esses ambientes sejam acessíveis. E quando a gente fala em acessibilidade, a gente tem que pensar que uma rampa, ela não serve só para um cadeirante. Uma rampa, ela serve para uma pessoa obesa, para uma mãe que está carregando um carrinho de bebê, para uma criança que está carregando uma bolsa de escola, né? Então, um ambiente acessível, ele é acessível para todos. E não só na questão arquitetônica, mas na questão atitudinal também. Quando você aprende a conviver com as pessoas com deficiência, você aprende a conviver com outras diversidades, com outras diferenças. E você aprende a aceitar a sua própria diversidade, a sua própria diferença, a sua deficiência, né? E você aprende a conhecer a sua eficiência também. Então, para mim, conviver na diversidade, na diferença, é fundamental para a formação humana. É assim que a gente vai diminuir o capacitismo. Se você perguntar para a turminha da Ana Beatriz, o que a Ana Beatriz tem? Eles esquecem que ela tem síndrome de Down. Eles convivem com ela há 8, 9 anos, né? Então, ela é a Ana Beatriz, que é teimosa, né? Que é geniosa, que adora brincar, dançar, põe música e começa a dançar com todo mundo. Quer dizer, a última coisa que eles vão falar é a síndrome de Down. E isso só acontece na convivência. Convivência nos conduz na direção do reconhecimento mútuo, né, professor? Esse reconhecimento tão importante, inclusive para que nós possamos fazer com que princípios relevantes para os direitos humanos, como a dignidade da pessoa humana, a vedação do retrocesso social, possam de fato alcançar eficácia. Isso é uma verdade. E partindo do pressuposto que a religião é um elemento estruturante da sociedade, partindo da premissa que a religião organiza, inclusive, muitas vezes a nossa identidade, né? É um fator importante, fator identitário importante. Qual deve ser o papel das instituições religiosas, dos movimentos religiosos como um todo, para a promoção, para a defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência? A religião é fantástica, né? Eu não consigo ver esse mundo, eu não consigo ver a comunidade, eu não consigo ver a minha família sem religião, né? A religião nos ensina que o amor vale a pena, né? Que a alteridade é necessária, você se colocar no lugar do outro, compreender a dor do outro, né? Ela traz vários ensinamentos dessa forma. É você se compreender e é você viver melhor, né? Você acreditar em algo maior, em algo positivo, te traz positividade, né? Mas para mim a religião, se a gente for falar nesse caso da questão da inclusão das pessoas com deficiência, o que ela tem de mais bonito, né? E eu li um pouquinho sobre a igreja de vocês antes de estar aqui, né? E fala
da visão da importância de conviver na diversidade, né, na inclusividade, está escrito lá, e isso é fundamental, né? A igreja, a religião, ela devia ser sempre acolhedora, ela devia sempre conhecer, respeitar, e mais do que isso, aprender com a diferença, né? Se nós fôssemos todos iguais, que graça teria, né? O que a gente teria para aprender e para crescer, para evoluir nessa vida, né? Então, a gente só aprende quando a gente abre as portas para a diferença. Infelizmente, a gente tem visto muitas religiões negativas, que têm trazido ainda mais preconceito, ainda mais capacitismo. Mas também temos inúmeros exemplos, né? Os surdos, por exemplo, a inclusão dos surdos se inicia na igreja. São as igrejas que abrem o espaço para o surdo, para a comunicação da Libras, né, no Brasil, para que se tenha o que se tem hoje, que ainda falta muita coisa, né? Mas as igrejas, elas foram importantes nesse papel. Então, com certeza, a igreja, ela pode proporcionar essa convivência com a diversidade, a reflexão sobre a diferença, sobre sermos todos diferentes e o respeito à diferença. Muito obrigado, professora Vanessa, pela tua participação conosco neste episódio sobre educação e capacitismo. Nós temos outros episódios com essa mesma temática para serem editados nos próximos dias, então eu convido as pessoas que nos ouvem a ficarem atentas. Continuaremos a falar sobre esse tema tão relevante, a nos educar, né, a respeito do não preconceito. Então, muito obrigado, professor. Eu te devolvo a palavra para as considerações finais. Eu queria mais uma vez agradecer, todo o espaço é muito bem-vindo para a gente falar de inclusão, de diferença, de respeito, de direitos humanos, né? Então, só agradecer e pedir para que a gente abra as nossas portas, as oportunidades para as pessoas com deficiência, porque a gente tem sempre muito a aprender com elas, né? E a gente descobre inúmeras eficiências. Até mais. Mais uma vez, muito obrigado. E eu conversei com a professora Vanessa Dalladea sobre o tema educação e capacitismo. Qual o lugar da criança com deficiência nas escolas? Gente querida, saúde para todas nós, vacina para todas nós e até o nosso próximo encontro. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.